Vocês já viram a montagem desse guarda-roupa aí em drywall e também do meu armário feito com drywall e com gesso maciço. E hoje eu vou mostrar para vocês como fabricar a prancha com gesso, que é o melhor custo-benefício hoje no mercado, para fazer qualquer móvel, seja ele um guarda-roupa, uma cômoda, um simples nicho, não importa o móvel. E ele vai ficar bem mais resistente do que o drywall. Ah, vamos nessa! Fala galera, tudo na paz de Deus? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Mask Gesso e Pinturas. Antes de mostrar o passo a passo da fabricação das pranchas em gesso, uma pergunta: o que é mais resistente? A prancha em gesso maciço ou o drywall? Claro que o gesso maciço é mais resistente do que o drywall. Isso não significa que o drywall não é resistente. Veja aí, eu tenho aproximadamente 60 quilos. Estou sentado em repartição que tem 70 centímetros de distância por 50 de profundidade. E você pode ver que ela suporta tranquilamente. E não acredito que você vai colocar mais de 50, 60 quilos de roupa no seu guarda-roupa. Então, se você está pensando em fazer seu móvel em drywall, fica tranquilo, ele é resistente, vai se suportar o que você precisa aí, sendo um guarda-roupa. Mas dependendo do que você queira fazer, o gesso maciço pode ser melhor para o seu móvel. Exemplo, o meu móvel, o armário, ele é suspenso, tá? Vocês podem ver que ele tem essa parte de baixo suspensa e uma parte superior também suspensa, que eu optei por fazer com o gesso maciço e cravado na parede. Tem um vídeo aí no canal, dá uma olhadinha lá que depois vocês vão ver. Por que fiz isso? Essas duas partes, além de ser suspensa, iam pegar bastante peso, principalmente a de cima, que é onde a gente coloca os pratos, os copos e tal. Então eu optei por assim fazer, porque ia ter mais resistência. Para quem procura por praticidade, faz no drywall. Para quem está procurando custo-benefício e mais resistência, faz as pranchas em gesso. Então vamos embora para essa fabricação, menino. Já deixa o seu like para fortalecer o canal e se inscreve se ainda não é inscrito. Primeiro você tem que ter uma bancada, a minha no caso é de mármore, mas pode ser de vidro, você pode até fazer de madeira, mas que a superfície esteja bem pintada e você pode colocar um plástico, uma lona por cima para depois poder fazer essa fabricação. Daí a gente vai colocar as réguas e esquadrejar, fazendo no tamanho que a gente quer. Aqui eu vou fazer um tamanho em que eu vou cortar 4 peças de acordo com o móvel que eu vou montar, mas eu poderia fazer de uma em uma, mas por ser mais rápido vou fazer uma maior e depois corto em 4 partes. Essa régua que eu estou utilizando ela é de 2,5 cm, mas você também pode utilizar a régua de 2 centímetros. Medições feitas, vamos para a preparação do gesso. Vamos pôr água em um balde aí desses 18 litros e depois vamos pulverizar o gesso lentamente até que ele complete toda a superfície da água. Depois eu vou utilizar o batedor, né, a furadeira aí para deixar isso tudo homogêneo e para fazer com que o processo de secagem seja mais rápido. Mas você pode fazer isso manual com a mão ou com a ajuda de uma taubinha, qualquer coisa para mexer ali. Você bate aí aproximadamente 40 segundos que ele vai ajudar com que seque mais rápido, já que a gente está utilizando um gesso lento. Ou se você conseguir um gesso próprio para fabricação, é mais ideal. Mas para você que está começando, eu não indico. Utilize o gesso lento, que aí você não vai ter tanto problema nem tanto desperdício. Meu gesso já está pronto, já bati ele ali cerca de 40 segundos. Agora eu vou despejar ele sobre a bancada e vou espalhar com a mão, tá vendo? Fiz uma quantidade que dá ali aproximadamente a metade da régua, certo? 1 cm, pouco mais de 1 cm da régua. E aí eu vou espalhar ela toda e agora eu vou vir com agave, tá, gente? O agave, o sisal. Isso aí é quem realmente vai dar uma boa estrutura para sua prancha de gesso. Lembra que eu falei que vou dividir em 4 partes? Então eu já estou colocando ali, divididozinho, o agave para depois eu fazer as repartições e não ter tanta dificuldade na hora de cortar. Porque se eu preencher por completo o agave e for cortar aonde tiver o agave, eu vou ter mais dificuldade. Já que eu vou cortar em cima mesmo da bancada, não vou deixar para serrar depois, com ela ainda um pouco úmida, eu vou cortar ela
e já vou tirar da bancada as 4 partes separadas. Daí eu vou mergulhando o agave no gesso com a mão mesmo, vou só batendo para que o agave possa penetrar no gesso e vou vir agora com uma outra quantidade de gesso por cima para preencher toda a superfície da régua e aí começar a dar o acabamento para finalizar essa fabricação dessas pranchas. Lembrando que o gesso não corta sua mão, então fica à vontade para trabalhar com ele, pôr a mão no gesso, fica à vontade. O que acontece é apenas ressecamento. Então depois você vai lá, passa um creme para hidratar as suas mãos, mas fica despreocupado que ela não vai cortar suas mãos. Para essa prancha aí, eu utilizei uma média de uns 20 litros de água, aproximadamente. Então fiz 10 litros, pulverizei o gesso está em cima, ele ficou ali praticamente cheio, esse balde de 18 litros. E coloquei ele fez ali a metade das réguas, pouco mais de 1 centímetro. Depois do agave agora vou fazer a mesma quantidade e vou colocar por cima e vou vir puxando com outra régua para deixar ele nivelado. E daí vou puxando com a régua, nivelando e completando os locais onde for necessário. E aí eu levo nos dois sentidos a régua. E se por acaso precisar de mais um pouco, depois eu faço mais um pouco de gesso, coloco e vou fazer a mesma coisa, passar a régua para nivelar e deixar retinho. Se por acaso o agave subir um pouquinho, dependendo da hora que você fez a segunda demão de gesso por cima, é só encarcar ele um pouquinho lá com a mão e continuar o processo. Passa a régua para lá e para cá e vai deixando nivelados em cima para que as suas duas superfícies fiquem por iguais. Não fique nenhum uma baixa e nenhum lombo na sua prancha, pois isso pode atrapalhar e muito na hora da instalação do seu móvel. Agora eu vou fazer as medições para cortar a prancha. Ela não está totalmente seca, totalmente endurecida, né? Então já vou aproveitar ali para medir certinho os tamanhos que eu quero e vou fazer os cortes. Enquanto o gesso não secou totalmente, eu com a espátula mesmo consigo dar os cortes na prancha. Depois dos cortes feitos, eu vou fazer um pouco de gesso em uma vasilha menor e agora vou dar o acabamento com desempenho de aço. Você pode optar por não fazer esse acabamento no final e só deixar o acabamento da régua. E aí, quando você for montar o móvel, você dá uma mão de massa corrida. Mas eu prefiro deixar aí um acabamento bom, porque eu vou ter menos dificuldade no acabamento final quando meu móvel estiver pronto. Massa corrida vai ser um retoque ou outro perdido. Só faço lixar e já parto para a pintura. E nessas condições está muito fácil de fazer o acabamento, porque a prancha está bem úmida e aí o gesso ele fica como uma massa corrida, tá? Você consegue dar um acabamento realmente muito bom e assim você já adianta esse processo para a parte da pintura. Minha prancha já está pronta para ser desenformada para sair da bancada. Quando você põe a mão e sente ali que o gesso já está quente, então você já pode começar a tirar as réguas e tirar ela da bancada sem perigo de quebrar. Aí eu já vou limpando essas rebarbas que ficam na lateral, escorrem por baixo da régua algumas vezes. E com o auxílio da espátula, eu vou soltando ela da bancada. Como eu já fiz os cortes, tá bem fácil aí já desenformando e saindo nas medidas que eu preciso para o meu móvel. Então está aí o passo a passo para você fazer a fabricação das suas pranchas para o seu móvel em gesso. Vou deixar a playlist aqui com os vídeos, tanto para o projeto, para calcular a quantidade de drywall, se você for fazer em drywall, e também a montagem dos móveis. Se não assistiu ainda, vai lá e confere os vídeos. Deixa suas dúvidas aqui nos comentários. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Valeu e até o próximo vídeo.